bem com vocês? Estamos aqui no episódio número 3, né? Do Nutris da Família. E nós estamos aqui com essa pessoa maravilhosa que eu e a Rosana, a gente está muito feliz dela estar aqui, muito, né? Honrada. Mais uma vez, muito honrada. Que é a chefe Aline Guedes e vai falar de um tema muito legal que nós amamos, que é a alimentação quilombola. Fique aqui com a gente. Estamos aqui com a chefe Aline Guedes, a chefe internacional. Nosso programa está muito chique. Nós estamos internacional hoje. A Aline tem uma vasta experiência, eu já trabalhei com ela, tive a honra de participar com ela do dia a dia ali em cursos de gastronomia, eu na nutrição, né? Sim. Conta um pouquinho da sua experiência, Aline. Bom, meninas, primeiro eu queria agradecer, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Rosana, realmente nós trabalhamos juntas, participamos de um concurso de gastronomia funcional, né? Sim. Ficamos muito bem colocadas, inclusive. Meu nome é Aline Guedes, eu trabalho com gastronomia já há mais de 16 anos, sou formada em gastronomia, especialista em eventos e mestre em hospitalidade, sou pesquisadora da alimentação quilombola e da comensalidade quilombola também. Trabalho com eventos, já trabalhei em vários restaurantes aqui no Brasil e trabalhei fora também, trabalhei em Dubai durante um tempo. Tô falando, hoje nós estamos internacional. Fui chefe de cozinha num restaurante em Dubai, um restaurante brasileiro, fiquei lá durante um bom tempo e aí acabei voltando pro Brasil porque eu fiquei grávida dos meus filhos gêmeos, tenho 3 filhos e aí hoje moro aqui no Brasil, sou professora em 2 universidades. Participei de um programa de TV aqui, inclusive, um reality show na GNT, o The Taste Brasil. E hoje em dia trabalho como professora, faço eventos aqui, faço produções de catering também, servindo alguns clientes. E estou pesquisando aí a alimentação quilombola, como falei para vocês, e me especializando em vinhos também, que chique. É uma paixão que eu tenho e pretendo me profissionalizar também nessa área para unir essas 2 paixões aí, muito que é a gastronomia que eu amo, a minha pesquisa que eu pretendo levar adiante. Já quero agradecer esse espaço que eu acho assim extremamente importante e esse amor pelos vinhos aí, que é algo que eu quero também levar adiante. Quem sabe você pode vir falar de vinhos, né? A gente faz legal. Ações aí. Show de bola. Seria ótimo. São muitos os assuntos. Nossos convidados vão precisar voltar várias vezes, porque a conversa é boa. Aline, eu poderia ficar horas aqui com vários assuntos, mas a gente, como um trabalho social importante pra gente, é que assim, eu vejo meus filhos cresceram estudando, a Dani também tem uma filha, e a gente viu que na escola não mudou muito do que era da nossa época, onde a gente aprendeu o que era quilombo só naquela história lá do Brasil, falando um pouco de escravidão, e talvez isso fique na memória das pessoas. E eu queria que você falasse o que é um quilombo, o que foi, mas o que é um quilombo hoje, se ainda existe. Conta pra gente um pouquinho o conceito real do que é um quilombo. Bacana. Bom, realmente, o que nós entendíamos, né, na época que nos foi passado sobre o quilombo, eram aquelas organizações onde os escravos negros, eles fugiam e acabavam por se deslocar. E naqueles grupos ali, de aproximadamente um mínimo de 5 pessoas, eles se organizavam em várias atividades, inclusive, onde várias pessoas eram colocadas como responsáveis e tinham ali um líder ou alguns líderes para que eles se organizassem e construíssem grupos de resistência para que eles pudessem ali se proteger e também formar resistências para que houvesse ali um conglomerado e eles pudessem se proteger, né, obviamente, daquela situação em que eles estavam sendo escravizados, né? Isso basicamente era o que nos passavam, né, naquela época, e muitas vezes era nos passado de forma muito superficial. Sim. Os quilombos ainda existem, né, até os dias de hoje, e eu acho que para muitas pessoas isso acaba sendo até um choque, né? Uma novidade. Uma surpresa, porque a gente não imagina, né? A gente imagina que isso ficou lá atrás na história, que isso não é algo que se tenha notícia até os dias atuais. Obviamente nós não temos o histórico deles existirem como era naquela época, mas essas organizações, né, ainda naquele formato de uma comunidade, onde as pessoas se organizam para se protegerem, para se ajudarem coletivamente, obviamente não mais, né, naquele estado em que estavam ali de resistência de uma escravidão,
mas ainda nessa situação de serem uma comunidade onde estão se apoiando, estão ali em prol, né, uns dos outros, isso ainda existe e isso ainda se mantém. O que a gente observa, no entanto, é que esses quilombos têm ainda hoje uma resistência em prol da titulação de terras, né? Eles estão ali hoje resistindo para conseguirem se apossarem, né? Não se apossarem, né, que seria um termo ruim, mas terem a devolução daquelas terras que são terras que seriam deles por direito. E que, na verdade, eles estão ali ainda tentando essa conquista, que é uma conquista que envolve uma série de questões burocráticas que nem sempre é algo que é rápido de conseguirem, né? Então, a gente pode dizer que passaram gerações. Sim, né? Várias gerações em que algumas pessoas não chegaram a ver acontecer esse momento dessa titulação de fato ser entregue a eles, de que estavam ali nessa resistência, né, de uma busca por essa titulação e não tiveram esse momento de ter essa felicidade de terem essa devolução de terras. Terras essas que já houve, né, essa situação de ocorrer uma legislação toda criada para que essa devolução de fato ocorra, mas que há uma série de burocracias de fato que muitas vezes vão de encontro a dificultarem esse momento dessa titulação ocorrer. E essas pessoas que estão hoje nesses quilombos, eles são parentes dos ex-escravos? Quem são essas pessoas? Essa é uma ótima pergunta, inclusive, porque todos os quilombos, que nós chamamos de quilombos remanescentes, né, porque são quilombos que eles ainda existem, estão lá, né, se mantendo vivos, e a gente tem no Brasil hoje mais de 6.500 quilombos, e isso é fantástico, porque eles estão distribuídos no país inteiro, em todos os biomas. Então, até falando gastronomicamente, né, a gente tem quilombos em que você tem todos os tipos de potenciais ingredientes da terra, onde você tem como mobilizar uma subsistência gastronômica em que eles podem plantar e colher produtos, né, nativos do Brasil e podem viver, né, dessa questão agrícola. Legal. E aí, essas pessoas que residem nos quilombos hoje, e até por uma questão de devolução de terras, eles precisam ser descendentes de quilombolas. Então eles precisam ser parentes desses quilombolas, desses primeiros moradores dos quilombos, né? Isso eu vou dizer para vocês que obviamente muitas vezes acaba tendo uma ou outra infração, né? Então tem também toda uma fiscalização com relação a essa questão, né? Porque a gente sabe que no país inteiro a gente sabe que existem muitas pessoas que agem de má fé, mas é evidente que as comunidades elas ficam ali muito em cima, as próprias comunidades, de cuidarem dessa questão, de não permitirem a venda de lotes, né, de casas, de não permitirem que haja esse tipo de abuso e de exploração de terras que sejam bem quilombolas. É um processo difícil, né? Exatamente. E aí se começar a desviar para... Só vai piorar. Uma situação que muitas vezes já criminaliza o quilombola, né? Sim. Então eles não... As comunidades, elas já agem, né, numa organização que permita essa defesa. Então a resistência quilombola, ela age justamente, né, nessas frentes, nessa proteção da comunidade, para não permissão dessas explorações que podem ocorrer. Tá. Você fez a sua pesquisa aqui em São Paulo, né? Nós estamos em Santo André. Isso. Conta pra gente onde foi, bacana, o que aconteceu. A minha pesquisa ela foi feita num quilombo chamado Cafundó, que fica ali em Salto de Pirapora, muito próximo a Sorocaba, né? Que foi um quilombo que para mim foi um achado. No mestrado ainda eu não conhecia esse quilombo, um professor meu, o professor Ayrton, um professor fantástico, ele falou desse quilombo que eu fiquei assim encantada, que é um quilombo que recebeu a titulação de terras já, e inclusive eles tiveram todo um histórico de muita luta para conseguirem essa titulação. Um quilombo que eles tinham, na época que eu fui até lá, uma única pessoa que ainda falava o dialeto deles, o dialeto cupópia, e que tinham já essa dificuldade em preservar as tradições. Então vejam, uma única pessoa que falava um dialeto que quando viesse a falecer, provavelmente teria esse dialeto ali já vindo também a não existir mais. Então a gente fica com o coração apertado em perceber o quanto as tradições têm se perdido, né, por conta de você não conseguir fazer essa manutenção. Então foi um quilombo que para mim teve vários motivos assim de surpresa e de emoção ao mesmo tempo, né? Então eu fiquei muito feliz de ter encontrado, de ter tido essa sugestão.
E foi um quilombo que, quando eu fui, eu tive realmente várias emoções, no sentido também de não ter encontrado muito do que eu imaginava que encontraria. Porque quando a gente pensa no quilombo, a gente fica com esse imaginário, né? Do que era antigamente e do que nos contavam na história. Então você imagina casas de sapê, por exemplo, ou casas mais simples. Você imagina uma comunidade com tudo aberto e não casas cercadas, por exemplo. Você não imagina casas com portões, né? Você imagina que seja uma comunidade onde todas as pessoas estejam sim vivendo todas ali próximas em comunidade. Você imagina as tradições religiosas todas se mantendo entre todas as pessoas ali. E eu, por exemplo, encontrei dentro do quilombo uma igreja da congregação cristã. Dentro de um quilombo que você imagina que todas as tradições religiosas, né, de afrodescendência fossem preservadas. Isso não aconteceu em nenhum aspecto. Não aconteceu. Eu encontrei um espaço, por exemplo, que era um terreiro antigo de candomblé destruído. E uma igreja da congregação cristã construída intacta. Então, essa imagem, para mim, eu lembro dela assim, muito nitidamente na minha cabeça, porque para mim foi muito chocante, né? Com todo respeito à igreja, isso, mas também respeitando o templo de cultura, a imagem, né? nessa questão mesmo do olhar do pesquisador, né? Com esse respeito justamente mais no olhar do pesquisador, porque choca muito, né? Porque são duas imagens que juntas, elas te causam esse choque de realidade, de você perceber o quão, né, você vê que o passar dos anos feriu aquela tradição, né, de um povo, realmente com relação a essa questão de você ter o respeito, né, das religiões todas, e eu tenho muito isso, mas no sentido dessa interferência, né, do exterior dentro daquela comunidade. E também tem um lado contrário, que eles se deixaram, né, a própria população não quis, né, preservar os costumes, igual você falou, uma pessoa só com o dialeto, ninguém mais se interessou. E aí o que acontece? Muito disso entra nessa questão também que nós havíamos comentado, que eu comentei lá no começo, da questão do que a gente aprende, que entra num conceito do que se fala muito hoje em dia, que está em pauta, que é o racismo estrutural. No nosso país, a gente tem muito, e o Silvio de Almeida, né, que é um estudioso que fala muito a respeito disso, o que nós chamamos de racismo estrutural. Nós somos ensinados a entendermos que essa situação em que nós vivemos, como ela é no nosso país, essa situação onde a gente pensa com uma cabeça muito eurocentrada, uma cabeça colonizada, ela é uma situação comum e é uma situação que está correta, né? Então, muitas vezes você pensar que você tem que ser colonizado, que você tem que ser, muitas vezes, salvo por uma religião porque a sua é errada, é um pensamento que as pessoas acham que é mais correto do que o pensamento de você muitas vezes manter as suas tradições, porque talvez a sua religião, aos olhos do que te dizem que é o correto, é uma religião que não é uma religião que você vai ser salvo, que não é uma religião que vai te fazer estar próximo realmente de Deus ou dos céus, né? Então isso é que faz com que as pessoas acabem dando essa abertura, né, a algo que elas imaginam que vai trazer mais benefícios a elas e causem esse afastamento, essa repulsa para o que de fato é delas e para o que de fato é das tradições delas, né? Isso é o racismo estrutural. Causa nas pessoas negras mesmo esse tipo de conflito interno. E é uma coisa absurda, porque é de uma agressividade que elas não conseguem perceber. E é muito... tem inclusive muitos psicólogos que tratam dessa questão, né, do tipo de agressão e do tipo de conflito, né, que o racismo estrutural ele causa entre pessoas negras por conta dessa situação de você não saber como lidar com essa questão. E deve levar a própria comunidade não ter orgulho de estar naquela comunidade que deveria acontecer. Exatamente. E aí eu até falo muito sobre isso na minha dissertação, né? E aí a importância da gente falar, e agora falando como pesquisadora, né, porque nem todos os pesquisadores dão tanto valor a isso, mas a importância da gente falar sobre a pesquisa oral, né? Existe um tipo de pesquisa que é a pesquisa que você faz lidando com as falas das pessoas que estão naquela comunidade,
muitas vezes mais até do que conceitos que estão em literatura, em livros que você encontra ou artigos, né? E aí, em várias entrevistas que eu fiz, uma das coisas que eu mais percebi é a vergonha que eles tinham em fazerem parte daquele quilombo. As crianças, por exemplo, elas não tinham tanta vergonha em serem crianças negras, elas lidavam mais com a situação e melhor, né, em serem negros do que com a situação de serem quilombolas. Eles saíam do quilombo para pegarem o transporte escolar e falavam para as outras crianças que moravam em outros lugares, mas não falavam que eram quilombolas, de jeito nenhum. Então, assim, eu perguntei a eles se eles tinham problema com relação à questão deles serem negros e como eles lidavam com a questão do racismo, mas tudo se voltava à questão de serem quilombolas. Entendi. Tudo se voltava a isso. Então, assim, a gente percebe muito essa repulsa, né, com a questão quilombo, né, essa ligação. E, historicamente falando, muitos dos transfugas que iam para os quilombos, né, essas pessoas que fugiam e iam ser acolhidos para os quilombos, alguns deles tinham histórico, né, que era relacionado à criminalidade. Então, isso muitas vezes tem esse caráter do reflexo de fazer com que essas pessoas que hoje vivem no quilombo sentirem também essa negação, né? E sentirem que precisam se distanciar desse termo, né? De não querer ser associados ao quilombo. Bacana. Agora, uma curiosidade, nós lemos, né, a sua dissertação fantástica, achei maravilhosa, é um tema, assim, é história pura mesmo, né, eu gosto muito de história, mas aí eu fiquei curiosa, agora pode todo mundo achar até engraçado, mas por que Cafundó? Porque às vezes a gente usa aquele termo, vai lá no Cafundó do Judas, num lugar muito longe, tem a ver essa relação que a gente acaba usando? Eu queria... Qualquer dia, assim, quando essa pandemia passar e tudo mais, existe uma festa no Cafundó, que é a festa de Santa Cruz, que é fantástica, né? Eu até fui 2 vezes na festa. Se possível, seria muito legal que vocês fossem. A primeira vez que eu fui no Cafundó, foi super difícil de chegar lá. Aí, tá vendo? Porque o Cafundó fica lá no Cafundó mesmo. Longe pra caramba. Longe pra ideal, porque assim, não é tão difícil de você chegar até uma entradinha de terra, que você vai ter que pegar uma estradinha pra você chegar até esse acesso. Mas quando você chega nessa estradinha de terra, você não consegue chegar nunca mais. Nossa, logo ali, né? E aí te falam, você pega essa estradinha e você segue. Só que aí você segue e não chega em lugar nenhum. Nossa. E aí eu lembro que eu fui com a minha mãe e com os gêmeos na época, e eles eram pititicos, tinham 2 aninhos. E aí eles ficavam agoniados, minha mãe, ali no céu não chega nunca. E aí a gente ficava brincando, ainda falando assim, mãe, eu falava, mãe, é lá no Cafundó mesmo. Tá vendo? E aí a gente chegou lá e tinha essa brincadeira, né? Porque fica no Cafundó, então tinha essa brincadeira mesmo dessa relação. E tem a ver de ser distante. Esse distanciamento, né? Dessa brincadeira de, é lá no Cafundó, é longe. E aí eles têm tem até esse livro aqui, eu posso pegar aqui para mostrar para vocês. Esse livro é uma das primeiras pesquisas que foi feito lá no Cafundó, né? Por 2 pesquisadores lá de Campinas, que depois eles acabaram escrevendo o livro. Eles falam bastante aqui sobre a questão, inclusive, do dialeto, do Cupópia, né? E dessa relação e da história do Cafundó. E aí eles falam, né, da questão do nome, principalmente de como surge o quilombo. O quilombo Cafundó, ele surge da união, né, entre 2 quilombos da região, inclusive. Então é bem bacana. É um livro que, se vocês se interessarem, acho que dá ainda para encontrar pela internet. Tem árvore genealógica, é fantástico, é muito bacana. Me ajudou muito, inclusive, na época do mestrado. Nós vamos colocar na descrição do vídeo e do podcast. É muito bacana. Inclusive da editora Unicamp, porque foi feito por pesquisadores lá da Unicamp. Que bacana. E essa imagem aqui de fundo é uma imagem que fica lá no Cafundó. Logo que a gente chega no quilombo, eles têm essa imagem aqui e esse turivimba aqui, que é um termo que eles colocam lá, que é uma representação, né, de sejam bem-vindos, tem toda uma temática ali relacionada. Bacana. Hoje, para quem está assistindo, né, o nosso vídeo, a gente está bem representando aqui, né? A Aline trouxe bastante coisa pra gente, nós conseguimos esse pé aqui de pimenta, tudo que remetesse à tradição, né? Ao quilombola. Sim. Tem mais alguma coisa aí? Eu queria que falasse um pouquinho mais, só pra gente encerrar esse quadro, da tradição, da questão da festa de Santa Cruz. Sim. A festa de Santa Cruz, lá no Cafundó, ela é uma festa, né, que ela acontece todos os anos,
Agora tem, obviamente, a questão da pandemia, né? Mas ela é uma festa que ela acontece anualmente. E as tradições, né, religiosas, né, na afrodescendência, quando a gente costuma dizer, elas têm muitas vezes ligação, principalmente no que diz respeito à religiosidade, quando ela é criada aqui no Brasil. A gente tem o candomblé e a umbanda, né? E a religião, quando ela é formada aqui no Brasil, com essa afrodescendência, ela tem uma ligação com o catolicismo. E aí a festa de Santa Cruz, inclusive lá no Cafundó, eles têm uma capelinha. E aí nessa festa eles tinham essa relação entre as duas religiões e tinha todo um ritual feito para essa homenagem a Santa Cruz. Então era feita uma roda de dança, onde eles tinham o jongo, eles faziam uma roda de capoeira, faziam alimentos típicos, né? Faziam um convite a toda a comunidade, as pessoas iam até o Cafundó para participarem mesmo, e eles abriam o quilombo para as pessoas de fora, né, irem conhecer o Cafundó. Legal. Então era uma festa muito bacana que recebia muita gente também de fora também. Podiam mostrar o artesanato deles, que era muito bacana também. Infelizmente, acabou que a pandemia, né, dificultou isso. As últimas vezes que eu fui, já não era uma festa que tinha também tantas pessoas participando. Já tinha tido uma queda também de público, porque as pessoas elas não estavam mais indo tanto, né? E inclusive na época que eu fui, eles estavam construindo uma pousada lá no Cafundó, e eu até escrevi um artigo sobre isso, essa questão de a gente pensar no turismo como o fator de você movimentar essas comunidades e conseguir que esse turismo pedagógico fomente, né, eles terem ali também uma ferramenta de subsistência. Então essa pousada ela já está pronta, eu até conversei com eles recentemente. E logo assim que a pandemia, né, felizmente... a hora que acabar... Ou der uma trégua, eu costumo brincar assim, eles pretendem já fazer essa retomada e desenvolver esse turismo pedagógico, que é algo que em algumas comunidades quilombolas do Vale do Ribeira já tem funcionado muito bem e tem gerado uma fonte de renda para eles conseguirem se manter ali com um lucro que é possível essa subsistência nas comunidades. Então, acho que fica um recado para fechar aqui, né, para os professores, para os formadores bacana. De opinião aí. Busquem, provavelmente vai estar na internet de alguma forma com o nome do Cafundó. É uma excelente oportunidade, uma aula viva, né, de história aí para a gente estar fazendo. E para a gente também acho que é importante que você relatou na sua dissertação que eles não gostam de ter esse acesso, né, foi mais que uma resistência, vamos falar assim, com a sua pesquisa. E como aqui o nosso podcast é para vários públicos e principalmente pesquisadores, universitários, que tem essa preocupação de estar dando retorno, né? A gente, como se a gente estivesse prestando um favor naquela comunidade e não sair, né? Exatamente. Como que foi para vocês? Exatamente. Existe essa questão muito, né, da resistência com relação a muitas vezes não haver uma devolutiva, né, das pesquisas. Eles, quando eu entrei no Cafundó a primeira vez, imaginei que eles fossem me receber muito bem, né, até porque eu tinha esse imaginário de que por ser negra também eu fosse ter ali um acolhimento por me sentir igual a eles. E, obviamente, a primeira coisa que eu detectei é que eu não era igual a eles. Eu não era uma quilombola, né? O fato de eu ser uma pessoa negra nunca me fez ser igual a eles. Isso, inclusive, eu vou ter que comentar aqui uma coisa que está muito em alta também, né? Que foi motivo de muita discussão, que é a questão do Big Brother que está passando agora. Eu acho que foi uma das coisas que nos mostrou atualmente o quanto a gente consegue perceber hoje que as pessoas negras elas não são iguais de jeito nenhum, né? Você achar que todas as pessoas negras, só por serem negras, elas são iguais, é errado. Elas não são. Então, eu ter achado que por eu ser negra me faria ser acolhida ali por eles só porque eu tinha a mesma cor de pele que eles, foi o maior erro que eu tive ao entrar no Quilombo, porque eu já fui com essa expectativa, né? E foi completamente errado. Então, isso foi inclusive uma situação de eu ter chegado e eu fui entrando direto no Quilombo, eu não pedi licença,
né? E como pesquisadora eu não devia nunca ter feito isso, então eles tiveram realmente uma resistência, eu tive que rever todo esse conceito, eu tive que fazer depois outras tantas visitas, explicar toda a pesquisa, e aí eles me explicaram também que vários pesquisadores foram até lá, exploraram eles o máximo que puderam e não tiveram ali um cuidado em darem uma devolutiva. Eles queriam que as pessoas ouvissem a história deles e dessem também algo em troca, né? Que ouvissem a voz deles e que entendessem que eles precisavam ser ouvidos e que precisavam também que a comunidade visse que essas necessidades precisavam também ter um retorno, né? Então, a líder, na época, tinha me dito, olha, nós precisamos, por exemplo, de um carro de transporte para levar as crianças para o colégio, a gente precisa de um carro para buscarmos mantimentos, eventualmente, para levarmos o que a gente planta daqui e vendermos para a comunidade, e a gente não tem isso. E aí todos esses pesquisadores vêm até aqui, falam que vão divulgar as pesquisas e ninguém está olhando a gente, então não faz o menor sentido a gente se doar tanto e a gente não ter nada em troca, né? Então foi super compreensivo e eu acho que é muito importante esse alerta, justamente, né? E dar voz, e dar pauta, Exatamente. Sempre falar para poder realmente trazer esse benefício, né? Exato, né? E é válido, né? Afinal de contas, eles não têm obrigação nenhuma de abrir as portas da casa deles, porque a comunidade é a casa deles, e eles não terem nada em troca, né? Muito legal, Muito bom, né? Então nós vamos agora para o segundo quadro, e aí no segundo quadro, que é a prática com o especialista, que a nossa querida chefe Aline Guedes vai fazer aqui uma experiência, né? E vai contar algumas coisas. E eu gostaria que você falasse nesse quadro também sobre a comensalidade, né? Para a gente unir toda essa questão aí, tá Legal. bom? Então vamos lá para o nosso próximo quadro. Então, dando continuidade, nós entramos agora no quadro, né, a prática com o especialista, e a chefe Aline, ela escolheu um ingrediente aqui que não é muito usual, né, o nosso consumo. Verdade. O que você vai fazer pra gente? Bom, então, uma coisa que é bem bacana é que os quilombolas, eles costumam plantar o que eles comem, né? E aí um ingrediente que é muito bacana, e até nutricionalmente falando, ele é muito rico, né? Vocês podem me falar até melhor. E que a gente não tem o hábito aqui de consumir tanto, é o inhame, né? Que a gente vai trabalhar hoje. E a gente vai fazer uma produção muito simples, que é um bolinho, que basicamente tem como ingredientes principais o inhame ralado, sal e salsinha e cebolinha, que a gente só vai misturar e fritar. Serve como um aperitivo, serve para vocês fazerem antes das refeições, serve para vocês fazerem, se vocês estiverem de bobeira e quiserem só comer alguma coisa para beliscar. É super gostoso, ao mesmo tempo nutritivo. Eu acho que assim, é bacana inclusive para vocês fazerem uso desse ingrediente que a gente realmente não tem o hábito, né? A gente não usa tanto, é extremamente barato e realmente eu acho que nós deveríamos dar mais valor. E não damos. Ele é anti-inflamatório mega, né? E a gente não tem uso, ele ajuda na cicatrização, ele é muito interessante. Tem muita fibra. E aí nos quilombos, e foi uma coisa que eu pesquisei muito, né? Não com relação aos quilombos especificamente, mas uma das bases da minha pesquisa é a comensalidade, que é esse comer junto, né? E os ingredientes e a alimentação estarem relacionados ao estar junto em prol do alimento e do cozinhar junto e do comer junto. No quilombo a gente analisou muito essa questão na pesquisa, né? E hoje a gente tem percebido que em casa, até em virtude da questão da pandemia, as pessoas voltaram a terem essa prática, né? Do comprar junto, comer junto, cozinhar junto. E isso tudo envolve essa palavra, comensalidade. A comensalidade basicamente é isso, é nós cozinharmos juntos, comermos juntos, socializarmos juntos em torno do alimento, né? Então esse momento que vocês hoje em dia têm compartilhado com as famílias em casa, onde a gente está cozinhando mais em casa por estarmos, né, todos isolados por conta da pandemia, jantarmos mais hoje em dia todos sentados à mesa, isso é comensalidade. A gente está menos tempo no celular, estarmos mais tempo conversando com nossos familiares, né, comendo juntos ali, isso é comensalidade e é algo também que a gente tem que enaltecer agora nesse momento que estamos mais tempo passando em casa todos juntos. Muito bem posicionado, porque é um dos pilares aqui do Nutris da Família, é justamente isso, né? Resgatar essa comensalidade que muitos deixaram, né? Os filhos não querem comer, os filhos estão comendo lá na frente da TV, ninguém se olha mais. Algumas pessoas até se estranharam, né, Aline, na pandemia. Sim, nossa, você existe? Exatamente. Nossa, quem é você? Eu tenho mãe, né? Mas é bem O que isso. você vai fazer, Aline?
Bom, então a gente vai fazer o seguinte, nos quilombos eles costumam usar muito os produtos que eles plantam, né, os produtos da terra, e aí o ingrediente que a gente vai usar bastante hoje, aliás, que nós vamos usar hoje é algo que nós não usamos muito em casa, que é o inhame. A gente vai fazer um bolinho de inhame, até para incentivar o uso, que é algo que realmente em casa, eu digo até por experiência própria, nós não usamos muito, nós não temos o hábito de consumir, né? É extremamente rico, é barato, e aí eu vou mostrar para vocês um bolinho, que é um bolinho quilombola, frito, que dá para usar para vocês fazerem como aperitivo, para vocês comerem antes das refeições, né? Quando tiverem de bobeira assistindo até um filme, ou ali quando tiver com alguém em casa, uma visita, que basicamente é o inhame ralado, salsinha ou cebolinha picada e sal. Pode colocar uma pimentinha, especiaria se vocês quiserem também. E a gente vai só fritar isso. Só me responde aqui. Eu tenho o cará e o inhame. Posso fazer com cará também? Pode fazer com cará também, tá? Vai dar o mesmo resultado final aí que vocês tiverem usando qualquer um dos dois, tá certo? A gente basicamente então vai colocar aqui então essa cebolinha e essa salsinha picada, que eu coloquei os dois juntos já. Vamos temperar com salzinho. Pode colocar uma pimentinha também, se quiser. Pode servir o bolinho depois de pronto já com uma pimentinha vermelha, um molho de pimenta. Vocês É um vão ótimo perceber? snack, né? É ótimo. E aí pra quem tem aquelas air fryers que adoram, A chefe fica brava, mas todo mundo pergunta, chefe. eu não tenho. Eu tenho. Mas Você não gosta de air fryer? Aquela cozinha profissional, né? Aqui nós estamos em casa. Não, é que eu não tenho hábito mesmo. Mas eu sei que o pessoal em casa usa muito, porque é muito prático. E é que eu realmente não tenho hábito. E aí, olha só, como forma esse bolinho com o próprio amido, vocês podem fazer esse bolinho formado e colocar na air fryer. E aí a gente faz esse bolinho lá, assa lá e fica crocantinho também, tá? Vou fazer. Pode fazer o teste que dá certo, tá? E aí fica mais saudável, porque aí vocês não vão precisar fazer essa friturinha que a gente vai fazer no óleo. Testa e marca a gente. Isso. Muito lá. bem. Aliás, falando de lá. marcar, não esqueçam de se inscrever no nosso canal aí, Ativar Nutris o da sininho. Família. Ativa o sininho, dá o seu like, o coraçãozinho, porque a gente precisa muito desse seu retorno, tá bom? E se fizer a receitinha de hoje da chefe Aline, marca a gente. Marca lá. Ó, vocês vão perceber que a gente não colocou nada de liga aqui, tá? Normalmente nesses bolinhos a gente coloca ovo, farinha, não precisa de né? nada disso. Porque o amido natural aqui do inhame ou do cará, ele já vai funcionar como um agente de liga, tá? Um agente espessante. Se vocês quiserem, vocês podem fazer esses formatinhos aqui, ó, como se fosse um bolinho de arroz, que na culinária, né, dentro dos termos técnicos a gente chama de quenelle, mas a gente pode chamar simplesmente de formatinho de bolinho de arroz, tá? E aí nós vamos fritar nesse óleo, nessa gordura que já vai estar aquecido, tá? Que nós pré-aquecemos aqui. Tá bem sequinho já. Vocês vão controlando lá a temperatura. Vou fritar dois aqui agora para vocês verem. Quando tiver douradinho a gente tira. E ele vai ficar no formatinho desse Ele bolinho. vai dar uma... Ele vai dar uma quebradinha. quebradinha, vai ficar mais rústico. Tá. Mas é mais para deixar ele num formato que ele fique ligado, tá? A gente dá essa pressionadinha aqui para ele dar essa liguinha natural que a gente precisa. E o inhame é tão rico, né, em nutrientes, a gente podia fazer um especial só de inhame, né? É, o inhame cará, dá um Vocês vão Às vezes curso aí. a gente gasta tanto atrás de fibra, É. de pão integral, isso e aquilo. O inhame tem até soltou um muita pouquinho. fibra. Primeiro O primeiro sempre é Sempre. mais eu vou difícil, né? apertar ele mais um pouquinho, porque ele soltou um pouquinho aqui. Mas a gente vai pressionar ele mais um pouquinho, para ele firmar bem. Dá pra fazer preço fazendo na mão ali em Dá. casa? Eu não quis colocar a mão ali, mas até na mão vocês vão ver que é mais fácil. Ó. Eu Que vou aí fazer já um bracinho vai na mão, formando o que bolinho. aí forma um bolinho mais fácil. Que aí ele dá o formato do bolinho. Deixa eu fritar ele, vou segurar aqui. Aí a gente faz o próximo segurando para vocês verem. Vou fazer na mão para formar o bolinho. Mas ele vai ficar num formatinho parecido com esse aqui do bolinho, peraí.
E aí pode escorrer o óleo numa... O ideal é escorrer o óleo numa peneira ou numa grade, que não seja o papel direto. A gente vai colocar aqui no papel, porque depois a gente já vai consumir. Vocês podem ralar também, se vocês preferirem, na parte mais fina primeiro. Primeiro não, né? Ao invés dessa parte mais grossinha, que aí ele vai ficar mais ligado. Mas aí vai ficar um molhinho mais rústico. Tá bonito. Crocantinho. Vou pressionar o próximo na mão, pra gente deixar ele lá nesse juntinho. Tirar esse excesso aqui. Mas só de comendo assim, né, com a mão, já que a gente tá falando, você acabou de falar da comensalidade, a gente comer todo mundo junto, isso é uma forma, né, também de estar curtindo, né? Colocar numa salada, isso. Também fica muito bom. Ó, vocês vão perceber que ele vai liberando mais do amido É, aqui, que a ó. gente acabou de ralar, A gente né? E se colocar em água, Aline, ele vai soltando muito, então ele vai ficar aguado e também não é... muito aguado, então não é legal não, tá? Só... Acho que a gente tem que estimular mesmo e fazer uma massagem. Ó, ele já vai soltando. Ele vai soltar um pouquinho mais. Massagem na colher. Então é só inhame ralado, salsinha e cebolinha e sal. Pode colocar uma pimentinha também. Quem gostar de pimenta, eu não curto muito não. Acho lindo, mas eu não curto não. Eu curto. Minha língua, pelo menos, dá pra colocar. Minha língua não aceita. Lá em casa todo mundo gosta de uma pimenta. Na minha também, mas eu não posso. E aí dá pra servir com um molhinho de pimenta também, pode fazer em casa. Ó, esse ficou bem. Aqueles molhinhos de pimenta em conserva, pimentinha vermelha. E Aline, lá no Quilombo eles fazem muita fritura, né? Que é mais simples, né? Mais simples, mais prático. Tem um bolinho de chuva que eles gostam bastante de fazer com banana, por exemplo, que é só banana e a gente costuma colocar farinha. E aí quase nada vai com proteína animal também, porque é algo que não tem tanto acessibilidade, né? Então aí, se vocês perceberam, não vai, o bolinho de chuva a gente consegue fazer com banana e a banana também acaba dando a liga, não precisa colocar nenhuma proteína animal. É só banana e farinha de trigo. Farinha de trigo e o açúcar. Aline, depois você deixa a receita que a gente deixo coloca isso lá, também, outra tá bom dica. também, aí já ficou outra dica lá pra vocês. Vou deixar esse do bolinho também. Porque o nosso bolinho de chuva vai um monte de... Esse eu acho que até nem consigo. Melhor até deixar ele pra lá, né? Vai. Mas é que o bolinho de chuva tem outra característica, né? Memória afetiva. Memória afetiva, mas é muito então, bom esse bolinho deles também. Legal, depois você fala pra gente. Muito legal, uma outra forma, né? De esse acho que dá pra vocês provarem já. Pode? A gente tá aqui, ela tá olhando, tô esperando pra ver se ela morrer de fome, mas ela não fala, né? Esse agora. Pra vocês já falarem o que vocês acharam. A Dani, vou pegar um cara de arteira. Dividam esse na verdade. Ai, nossa, você queria que até pulou o negócio. Vou Que pegar absurdo. Tá louco. Esse dá pra cortar na metade. Gente. Fica bem crocante. E ele fica todo... Ó, vou quebrar o meu aqui pro poder. Quebra, mostra pro Isso, pessoal. ó, bem crocante. Gente, muito bom. Bem, ó, bem crocante. Eu vou comer. Bem gostosinho, né? O que é legal com um ingrediente, Um ingrediente. né? E tempero, isso é fácil da gente ter em casa, rápido. Eu vou testar a versão sem fritura. Sem fritura. Pode até, de repente, Mas ficou colocar bom, hein? numa frigideirinha com Muito bom. um pouquinho de óleo e fazer como se fosse uma batatinha coxinha, aquela batata que a gente faz, ela raladinha, aquela francesa. Sim. Como se fosse uma omeletinha, só que só de inhame. E agora voltamos com o nosso quadro Uma Dose de Ciência, onde a nossa especialista vai dar indicação de alguma pesquisa, né? Algum artigo, livros, filme, documentário.
que você deixa pra gente aqui, Aline? Bom, primeiro, para quem tiver interesse, né, em saber um pouquinho mais sobre o Cafundó e um pouquinho mais sobre a minha pesquisa, eu vou disponibilizar a dissertação de mestrado, que eu acho que seria bacana. Linda. E os artigos que eu escrevi, né, eu escrevi alguns artigos relacionados tanto à titulação de terras, para vocês entenderem como se dá esse processo, até para as pessoas entenderem todos os procedimentos que os quilombolas eles precisam aí ter com relação à documentação e com relação à autodeclaração, e aí a gente pode deixar os links. E também alguns artigos também meus com relação à comensalidade, né? E aí a gente pode deixar o link, acho que pro pessoal, né? Acho que seria bacana. Eu gostaria de indicar um livro, que é o livro Escravidão, do Laurentino Gomes, que eu acho que é um livro que seria muito bacana. Tem a primeira parte que eu acho que dá essa visão com relação a todos os procedimentos, eu trouxe aqui inclusive, ó, esse primeiro volume, que ele fala, né, sobre todos esses, digamos, a gente pensar aí numa linha do tempo, né, numa linha cronológica, historicamente falando, essas etapas todas aí que nós tivemos, né, dentro da história, né, do que se deu desse período escravagista, acho que seria interessante, né? Tem dois outros que eu acho que seriam muito, muito pertinentes quando a gente fala nesse momento atual em que nós estamos vivendo e nas pautas atuais também que eu gostaria de indicar, que são Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, que eu acho que é extremamente essencial, que é um livro que fala aí sobre as questões relacionadas, né, a esse momento da população negra que tem tido agora essa necessidade de ser ouvida, né, com relação às suas dores e com relação às suas lutas, e racismo estrutural, que a gente falou hoje tanto a respeito. Eu acho que para quem está em casa e que talvez não tenha ainda ouvido falar a respeito, hoje talvez tenha sido um primeiro momento, ou que já tenha ouvido falar a respeito e que esteja interessado em saber mais, Silvio de Almeida é uma pessoa aí que provavelmente vai desmistificar, né, esse termo que talvez seja novo. E aí esse é um livro que eu gostaria de indicar também. Bacana. Acho que seria muito bacana aí. Acho que é isso. E você trouxe mais um ali, né? Quilombo na cozinha, que muito nos interessa. Esse aqui é fantástico, na verdade. Esse é um livro que é uma obra rara, porque foi feita uma impressão muito limitada dele. Então, toda vez que eu mostro para alguém, as pessoas ficam com os olhinhos brilhando, e aí eu não posso indicar, na verdade, aonde seria possível as pessoas encontrarem. Eu estou ainda aguardando que eles façam nova impressão, e aí assim que ele for reimpresso, eu aviso as meninas para elas passarem também. Mas é um livro fantástico que foi feito em conjunto aí com alguns quilombos, né, do Vale do Ribeira e alguns chefes de cozinha. Bel Coelho, inclusive, que é uma chefe de cozinha que está aí fazendo vários trabalhos em prol dos quilombos remanescentes, participou. E tem várias receitas, inclusive uma delas é o bolinho que nós fizemos hoje, bolinho de banana, entre outros, que eu acho que são muito pertinentes aí, vários saberes e fazeres. Tem um glossário fantástico aqui que fala sobre algumas terminologias que hoje em dia já caíram em desuso, que a gente já não usa tanto, que seria muito bacana também. E com relação a essa questão da culinária, né, da gastronomia africana e brasileira, esse aqui, que é um lançamento recente da editora Senac, que é o Quituto, que é um livro que está disponível no site da editora Senac. Depois eu deixo o link também com as meninas. Histórias e receitas da África. Na formação das cozinhas do Brasil. Esse é fantástico, porque ele fala dos principais países na África que incidiram aí na influência da formação da gastronomia no nosso país, no que diz respeito à influência afro-brasileira aí. Então esse é muito bacana. Muito bom. Certo? Muito obrigada. Acho que é isso. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Foi mesmo um bate-papo. Mas não acabou. Que nem passou. Assim. Não acabou. Agora nós temos o último quadro. Que batata quente. Batata quente, que você não sabia dessa. Então nós vamos pro nosso último quadro, Batata Quente do Nutris da Família. Estamos voltando com o nosso quadro Batata Quente, que é uma brincadeira pra gente encerrar com muito carinho aqui com você. Da Aline a gente podia mudar, né? Inhame quente. Vamos mudar o tubeco. Cará quente. São algumas perguntinhas que bate e aí você responde respostas rápidas, tá? Estudar é bom para o corpo, para a alma, para nos fazer... eu costumo dizer que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe e
às vezes a gente se sente liberto, mas a gente vive mais ainda aprisionado, né? Verdade, muito bem. Doce ou salgado? Salgado. Uma fruta. Maçã. Um prato, algo que você goste muito, que te faça lembrar de alguém, de algum momento. Bolinho de chuva. Da mãe? Não da minha mãe, de uma tia que faleceu há um tempo, que cuidava de mim. Não era minha tia, na verdade era minha vizinha, mas é uma comida afetiva. E ela cuidava de mim porque minha mãe trabalhava muito. E aí eu chamava de tia, mas ela era a vizinha que cuidava de mim e do meu irmão. E toda vez que chovia, ela fazia bolinho de chuva. E aí toda vez que eu como bolinho de chuva, eu chego a chorar quando parece com dela. Bolinho de chuva. E um beijo pra sua mãe, porque eu sei que a mãe da Aline é a grande inspiração. Assim uma como minha mãe. Minha mãe tem uma história de muita inspiração na cozinha. Sim. Quem é você na fila do pão? Tá lá parada na fila do pão, é inquieta, é observadora? Quem que é a Aline na sociedade aqui na fila do pão? Eu sou, com certeza, a observadora e a que escuta. Muito bem. Numa torta, doce ou salgada, tanto faz, qual fatia é você? Na sua família, que Qual é o seu fatia? papel? Qual é o seu papel? Importante. Olha, o meu papel é sempre de tentar fazer as pessoas enxergarem coisas que elas não estão vendo. Mas nem sempre eu consigo, infelizmente. Mas esse é o meu papel. Por isso que eu tento sempre ouvir tanto. Legal. Deixa um pensamento pra gente ali. Deixo. Eu acho que é esse pensamento da escutatória, que eu sempre falo para as pessoas. Porque quando eu fazia... Isso foi uma coisa que eu aprendi no mestrado. E eu sempre falo, e isso eu venho reproduzindo desde essa época. Eu tive uma professora, a professora Sênia, e eu sempre cito ela muito, em vários momentos, Sênia Bastos. E em um determinado momento ela leu um texto pra gente, o texto Escutatória, do Rubem Alves. E aí fica, inclusive, essa indicação. Posso deixar depois o texto para vocês. E esse texto me marcou muito e ficou, e eu repasso ele para muitas pessoas que falam sobre essa necessidade de nós escutarmos, porque a gente escuta muito pouco, a gente fala demais. Verdade. E desde esse momento eu passei a escutar mais e falar menos. Eu já não era de falar muito, mas eu passei a falar menos ainda, escutar mais, mas falar nos momentos certos. E eu acho que a gente precisa mais disso. A gente precisa falar nos momentos realmente em que há necessidade dessa fala, mas que ela seja uma fala de fato necessária e muito, muito funcional, que ela esteja ali para realmente fazer a diferença e que essa escuta, ela faça com que as outras pessoas escutem também e que as pessoas entendam essa necessidade delas escutarem, porque elas não estão escutando. Verdade. As pessoas ao redor estão gritando por uma necessidade de escuta e as outras não estão escutando esse clamor, às vezes até de socorro, e elas não estão escutando, né? Muito bem. O que nos impede de prosseguir? Eu acho muitas vezes que é isso, essa ganância que a gente tem às vezes, sabe? De sempre querer estar num lugar com uma pressa que eu não sei direito assim em que linha de chegada imaginária a gente está tentando estar, assim. Eu acho que é isso. Eu acho que é esse o nosso impedimento, chegar num lugar que nós não sabemos ainda onde é, numa pressa absurda, sabe, de que isso aconteça. Olhar para hoje. Exatamente, eu acho que a gente tem que parar um pouco, né, desacelerar esse passo e tentar viver isso que está acontecendo, sabe, um dia de cada vez mesmo. Eu sei que é muito clichê, mas é isso, é parar um pouco de pensar lá na frente e tentar viver o que está acontecendo agora, né? Muito bem. Maravilha. Foi maravilhoso, nós amamos esse momento, né? Eu que adorei. Cultura, história aqui em pessoa. Obrigada. Muito obrigada Foi por lindo, participar, né, Foi um desse prazer momento. enorme. Espero que todo mundo tenha gostado. Foi muito bom que eu tenha feito de alguma forma um pouquinho. Eu costumo dizer que nós todos, a gente tá aqui, né, fazendo um trabalho, todo mundo de formiga, né? E que se de alguma forma qualquer uma das palavras que nós em algum momento falamos fez alguma diferença que tenha sido na vida de alguém, eu acho que já foi muita coisa. Então é um trabalho de formiga mesmo. Então, se tiver feito aí alguma diferençazinha que tenha sido e que tenha sido pro bem, eu já fico muito feliz. Então
para mim já foi muito válido. Então, espero que tenha sido para vocês também. Foi Que ótimo. bom. Obrigada. Pessoal, eu também quero fazer um agradecimento especial, né, do convite da Aline. A vida traz muitos presentes pra gente, então na vida a gente vai conhecendo muita gente. A Aline, como muitos que a vida me deu, foi uma pessoa que eu conheci. E essas coisas que a gente pode ficar bastante tempo sem falar, mas quando fala é sempre muito agradável, é sempre muito gostoso. E essa janela de oportunidade, né, Dani, tá Com certeza. trazendo pessoas que estão nos ouvindo e a gente tá podendo devagar, é claro, porque é um episódio por semana, mas trazer muita gente que a gente sabe que faz muita coisa bonita aí na sociedade. Faz a diferença, né? Que muitas vezes não é ouvido. Exatamente. E essa diferença, a gente sempre fica assim, nossa, eu queria que as outras pessoas soubessem aquilo que eu enxergo. E aí foi uma oportunidade hoje. Aline, muito obrigada, fiquei muito feliz e foi um papo muito gostoso. Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada. Sucesso para vocês, que tá Obrigada. lindo. Muito obrigada. Obrigada. Então fiquem com Deus e estaremos aqui na próxima quarta-feira, às 18 horas novamente, com o professor Dr. Leonardo Milani, e ele vai falar do episódio que nós fizemos a propaganda já no primeiro dia, sobre a cachaça. Nós já gravamos, tá lindo. Vamos aprender várias coisas sobre produção, As né? diferenças, a história também, a você vai curtir, história. vai assistir. Assista, e porque assim é muito aprendizado. A gente ou estudar, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que Exatamente. nada sabe. Verdade. Então fiquem com Deus e até quarta-feira Obrigada, às até 18. mais. Até mais. Tchau, tchau.